corta de boa, minha memória é infinita. Mas tá ligado, velho. Eu também, pô, senti essa mesma parada, pô. Eu tentando buscar alguma forma de falar o que eu queria dizer, de perguntar, mas nada soava como nós, sabe? Nenhuma referência caberia, Né? ao nível da profundidade, Nessa de conhecimento. singularidade. É muito difícil. E aí eu tive que elaborar realmente. Eu achei isso até bom. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Mesmo que eu tivesse duvidado um pouco que eu conseguiria. A gente sempre duvida um pouco do que conseguiria. Tá de boa? Vai ser bom, por mim. Então, Alistair Crowley. Desbloqueei aqui pra colocar pra gravar? É 45. Vamos criar o Orfeu 2, boy. Eu acho ideia, mano. Eu acho ideia criar Tô gravando no gravador mesmo, né? É só clicar aí. Qualquer coisa corta, né? Já deixa aí gravando. Deixa gravando. Só bater umas palminhas pra... Foi? Ó, teu café. Deixa eu sentar de uma forma que eu fiquei Pode afastar mais o banco também. confortável. Mas é pra falar também. Eu meio que eu escrevi em tom de prosa também. Então por isso que ficou muito longo, tá ligado? Mas enfim, eu só consegui fazer assim, eu não conseguia fazer pergunta muito objetiva. Mas tem algumas. Podemos? Tô bem curioso. Perguntas para o poeta e amigo Lucas de Oliveira. A primeira. Depois de muito matutar, resolvo por perguntar uma angústia minha, totalmente interna, na qual desde que recebi minha carta de convite para Portugal, venho refletindo bastante. E com base na sua resposta, espero dar cabo nesta angústia ou estendê-la ainda mais. Segue. Qual de seus livros você o levaria para Portugal? Escolha 10. Se eu fosse a Portugal, quais livros eu levaria? 10. Os 4 da coleção de Crônicas para Jovens da Clarice. De Amor e Amizade, de Animais e Bichos, de Lugares e Pessoas, enfim. Os 4 da coleção, sem dúvidas. Os livros de poesia de Fernando Pessoa, completa. Todos que tu tem. Não, porque aí somaria mais de um, mas poesia completa de Fernando Pessoa, que eu tenho... Ah, sim, entendi. Sem dúvidas, Cartas a um Jovem Escritor, do Mário de Andrade para o Fernando Sabino. E foram 6. Sim. Macunaíma. Para Viver um Grande Amor, de Vinícius de Moraes. Antologia Poética, de Vinícius de Moraes. Mais um. Capitães de Areia, de Jorge Amado. Boa. Boas respostas. Massa. Posso partir para a segunda? Pode. Segunda. E agora, para deixar-lhe numa saia justa ainda maior, qual desses 10 livros que você acabou de escolher mais lhe marcou e por que da marca? Nossa, o Cartas a um Jovem Escritor. Por mais que Fernando Pessoa tenha transformado minha vida, ele transformou em várias obras separadas. Num livro específico, o que mais me marcou foi Cartas a um Jovem Escritor, do Mário de Andrade para o Fernando Sabino, que eu sentia como se todos aqueles textos, aquelas cartas, tivessem sido escritas diretamente para mim. Não porque eu acho que eu pareço com Fernando Sabino, ou que eu escrevo parecidamente com ele, mas porque ele virou poeta na idade em que eu virei poeta. Ele conversou com uma figura que eu acho maravilhosa da cultura brasileira, que é o Mário de Andrade, e ele é um exímio professor. E quando ele fala para o Fernando Sabino todas aquelas coisas, como se estivesse dando uma aula de como ser escritor,
Eu senti diretamente em meu peito tudo aquilo que estava escrito também. E tudo aquilo reunido numa obra só. Cada carta tem no mínimo 3 parágrafos que eu paro, travo e tenho que reler, porque aquilo é assim, é uma lição de vida, de transformação para um escritor se formar enquanto escritor. Eu acho que é isso, assim. Por mais que tipo, Fernando Pessoa é o meu poeta favorito, Vinícius de Moraes, meu poeta favorito do Brasil, mas esse livro me pegou de forma diferente e eu não tenho nem como dizer que não é ele, que eu acho que é o que mais me impactou. Massa, gostei. Gostei muito, fiquei Surpreso. surpreso. Achei que ia vir um Fernando Pessoa, um Vinícius de Moraes, ou até mesmo uma Clarice, mas fiquei surpreso. Muito bom, muito bom. Terceira pergunta. Aproveitando o gancho entre marcas e livros, agora partindo para os versos, eu quero que você me responda qual foi o verso de qualquer livro que foi mais marcante para ti. Que eu lembro de cabeça, e por isso que eu acho que foi tão marcante, porque todos os outros eu esqueci, e eu não me lembro de quase nada de cor, mas esse, tu já deve saber qual é até, é Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor seria atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, e em teu louvor, e espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ou seu contentamento. Esse texto primordial, assim, da minha vida, é o texto mais romântico que eu já vi, de todos. Podem descrever as mulheres, as pessoas, os seus amores, como for, como representação da mãe natureza, mas nada chega perto de que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse texto mudou minha vida. Pô, essa tua resposta vai me fazer inverter uma pergunta. Ao invés de perguntar a quarta agora, eu vou perguntar a quinta, porque eu acho que faz mais jus ao contexto em si e à sensibilidade que tu trouxe. Então eu vou perguntar a quinta, depois a quarta e depois vou voltar para a sexta para a ordem, sabe? Tá bem. Só pelo gancho mesmo que tu propôs. Esta pergunta pode parecer graça. E o tem mesmo, realmente. Tem muita graça. Mas se olharmos atentamente, contém um tanto quanto profundo sentimento. Me responda, realmente de tudo, ao meu amor seria atento antes. Realmente de tudo, ao meu amor seria atento antes. E contar os erros e sempre tanto. Não tem como, cara. O que é a vida se não amar tudo? Tudo. Cada átomo de seu corpo tem que ser amor puro. Se não for assim, não há. Não há. Simples. Você viver na sociedade no século XXI, onde você não consegue amar, suicídio. Suicídio filosófico, suicídio poético, suicídio de alma. Você tem que amar tudo que você puder. E é um ato de coragem, é um ato revolucionário amar no século que estamos. E não só amar o outro, mas amar tudo. Que massa, bom ouvir isso. Agora eu vou voltar, né, para a quarta. E essa pergunta talvez seja desperdício, por achar que eu já sei a resposta. Mas eu perguntarei para realmente ter certeza da minha resposta e do que eu acho, sabe? Esta amizade que a gente tem é tal qual aquela que a gente lê em Mário de Sá Carneiro e Pessoa, tal qual Vinícius e Manuel Bandeira, Fernando de Sabina e Mário de Andrade, ou tal qual José Saramago e Jorge Amado. E se sim, por que achas disso? Acho que não tem nem como não ser como tais amizades que são tão verdadeiras. A gente sabe disso não pelo tempo que se passou, não... O que
Pausa. Agora, voltando à ordem, né? A quarta, para depois a gente ir para a sexta. É que essa pergunta talvez seja desperdício por achar que sei sua resposta, mas perguntarei mesmo assim para ter a certeza. Que é se esta amizade é tal qual aquelas que a gente lê. Tal qual ao Mário de Sá e a Fernando Pessoa. Tal qual Vinícius e Manuel Bandeira ou Fernando Sabino e Mário de Andrade. Tal qual José Saramago e Jorge Amado. E se sim, por que achas disto? Nossa, irmão, eu acho que não tem nem como não ser. E não é nem pelo tempo, não é somente por isso. Isso, acredito que só comprove cada vez mais a força dessa amizade. Mas toda a sensibilidade que a gente troca e que a gente não precisa medir palavras, a gente não precisa delimitar nada, a gente simplesmente entende e faz com que essa amizade seja tal qual essas, que são de escritores para escritores, muitas vezes. E a gente se encontrou enquanto escritores antes de sermos. E acho que por isso que essa amizade é tão potente quanto essas. Porque a gente se conheceu primordialmente antes de sê-lo, antes de ser qualquer coisa no mundo. A gente se encontrou no mundo enquanto encontrava um ao outro também. Eu acredito que, pra mim, pelo menos, não tem amizade mais importante que essa. Pela pureza e pela delicadeza de ser. Uhum. E um empenho em mantê-la viva. Esse empenho é o que vai fazer a gente simplesmente ser os próximos Mário de Sá Carneiro e Fernando, os próximos Fernando Sabino e Mário de Andrade, pela persistência não só na amizade, mas na literatura, que sabemos e não teremos dúvidas, nossa maior realização virá destas letras embaralhadas numa folha de papel. Pô, gostei. Eu acho que concordo contigo, com tudo que tu disse e assino embaixo. Não tem nem mais o que acrescentar. Agora eu queria abrir um parêntese para ler um pouquinho do sentimento que eu senti enquanto eu estava fazendo as perguntas, né? Já na metade ali eu senti um pouco de fome. Aí eu fiz uma pausa, uma pequena pausa para comer, né? E na volta eu sinto que já dissipou todo o ar literário que estava, né? Já escrevi 5 perguntas e quando eu fiz a pausa realmente dissipou. E aí para fazer com que volte todo esse ar, eu tento pôr uma música ou talvez até uma entrevista de algum escritor, mas isso tudo me distrai, sabe? Então, por fim, eu desligo todas as telas e levanto-me para fechar a janela. Aproveito que eu estava em pé e cato algum livro para retornar ao espírito poético e literário que estava. Bom, vamos ver no que vai dar. E agora eu parto para a sexta pergunta. Lucas, eu li uma parte do teu grande poema épico ontem, né? O Síndrome do Poeta, que você vem adaptando ainda mais e ainda mais. E por admirar muito seus poemas, responda-me, por favor, o que é a poesia para você? Tenho descoberto cada dia mais que é a minha forma de existir no mundo. E, e o criar? Só se é possível realmente criar na dor e na tristeza, mesmo com que as coisas no final sejam alegres? Acredito que essa dor e tristeza, que até eu mesmo digo em poesias minhas que derivam boa parte delas disso, são apenas motores e combustíveis para sair dessa acomodação e realmente criar. Mas, sem dúvidas, não é apenas isso. Porque demorei até descobrir que a poesia é muito além do que dor e sofrimento. E foi difícil fazer essa transição.
Eu, no meu primeiro livro, quando eu estava escrevendo, eu simplesmente fiz um capítulo de amor que teve, sei lá, suas 20 páginas, e o da dor, que é a queda que vem logo em seguida, teve o dobro. Então eu soube tirar e extrair muito mais da dor a poesia, mas eu percebi logo em seguida que dava para fazer poemas lindos, belos e tão profundos quanto, sem essa dor e essa angústia. E é claro que é um trabalho de aprender a observar com atenção as coisas e ver na melancolia para além dessa melancolia própria. Entende? Eu acho que é transformar isso noutra coisa. E mesmo que surja dela, mas que você no final vai sair revigorado e não mais pensativo sobre. Entendi. Pô, não esperava essa resposta. Muito boa mesmo. E agora eu quero que me responda como pessoa, Lucas. O que é que você desejaria alcançar? Meu maior desejo é ser reconhecido pela minha criação. Seja escrita, seja desenho, seja pintura, o que quer que seja, argila, o que for, mas eu quero ser reconhecido. E não me importa se seja em vida ou depois dela, mas eu quero que vejam, porque eu tenho certeza que vai tocar em alguém. Assim como os poetas que escreveram e tocaram. Eu sei que minha poesia tem potência para tal, ou minhas artes e desenhos têm potência para tal, porque todas as pessoas que estão ao meu redor e que eu já mostrei dizem isso para mim. Então, não é egocentrismo nem nada parecido. É apenas um sentimento de que eu quero que essas palavras transformem em pessoas aquilo que as palavras que eu li nas folhas também transformaram em mim. Entende? É muito mais para servir como um apoio, que foi o que eu busquei na literatura também. Um apoio emocional, de mente, intelecto, para você crescer. E eu quero que minha poesia passe isso para as pessoas, ou minha arte, enfim. É isso, o que eu almejo como pessoa é isso, mas no âmbito criativo, assim. Mas como pessoa mesmo, em vida, almejo ser bom. Ponto final. Não quero mais nada além disso. Quero estar bem e ser bom. Porque, para mim, ser bom é parte da minha criação poética também. Muito boa, muito bom. Caramba. Agora para a nona pergunta, penúltima. Se pudesse atribuir a nós, tanto a mim quanto a si próprio, apelidos, por exemplo, o Poetinha, o próprio Vinícius. Qual apelidos você nos dava? Muito boa essa. Muito boa. E difícil de responder. Tem tantas coisas. Acho que uma boa seria para você, Will, arquiteto das letras. Mas não soa como um poetinha, mas para mim seria um apelido muito cabível a você. Um arquiteto das letras. É como um título e um apelido ao mesmo tempo. Que trato com carinho por ter vindo até nós num momento muito específico. Não sei se tu te lembras de quando surgiu isso, mas foi na carta que tu estavas na Bahia e mandasse sobre. Uhum. E acho que isso é quase que um prelúdio do que será. E pra mim, acho que cabe a você dizer. Poxa, caramba. Pegou-me desprevenido. Ah, pô, difícil. Não é? Sinto o peso da minha própria pergunta, sabe? Mas, caramba,
Ah, eu acho que pegando a mesma arquitetura que tu montou, para mim, como eu, o arquiteto das letras, né, por si só, eu acho que Lucas, o poeta da síndrome, seria, seria muito bom para toda a sua obra por si só e também para o que você é também, eu acho. Lucas, o poeta da síndrome, eu acho que seria o tanto quanto do alumbramento que a tua obra é, sabe? Mesmo que até em Mahaloc, que é uma obra incompleta, eu sinto essa síndrome, tá ligado? É bem instaurada. Isso, Que exatamente. foi o que me fez ser poeta, né? Isso. A própria síndrome. Eu Exato, sou exato. a personificação Da da síndrome. síndrome, sim. Literalmente, Eu acho que gostei. se encaixa muito, sabe? Gostei. Enfim, partindo para a última agora, a última pergunta. E para finalizar, eu parto para um lado muito mais sentimental da nossa amizade, né? Primeiro, o que você acha da minha viagem quase marcada a Portugal? Como você acha que vai ficar nossa amizade, nosso vínculo e, consequentemente, nossa poesia? Vou ser bem sincera agora, de verdade. Eu tardei em falar sobre até, que é algo que vem recorrendo em minha mente, tais pensamentos, que me dói muito a distância de um irmão tão próximo, mas que eu sinto que será tão engrandecedor que vale a pena, sabe? Eu não tenho dúvidas que vou derramar milhares de lágrimas aqui de orgulho do que tu vem a se tornar, que não é diferente do que eu já sinto hoje. Entende? Um orgulho primordialmente é isso, a nossa amizade pra mim, baseada nisso, no orgulho do que a gente tem se tornado e ver em você quase como um espelho de mim. A gente cresceu bem parecido e bem juntos, assim. Acho que nossa poesia vai engrandecer naturalmente, porque estaremos crescendo, mas eu não sinto em nenhum momento nenhum tipo de pensamento de diminuição dessa potência há em mim, somente de crescimento por si só. Por isso que eu digo, me dói a distância, mas orgulho puro disso. Acho que vai ser um passo muito grande para nós dois. Acho que eu vou ter de ser obrigado a sair da minha quietude para buscar no mundo o que eu encontrava em tu também. Caramba! Pô, do caralho. Eu acho que o que sobra agora é declamar, né? Declamar, eu acho que o verso primordial do que eu sempre venho pensando em relação a isso, né? Em relação à viagem e tal. Que é o verso primordial, pô. O que você. Esse verso deve estar na sua mente quando você for fazer alguma decisão importante ou talvez até difícil, né? Já sei qual é. Posso adivinhar? Depois do medo vem o mundo. Pô, também. Mas Não não, era esse. não era isso. Mas se encaixa também, lógico, da Clarice, né? Mas eu acho que. Nossa, eu acho que. Aspas, né? Tudo vale a pena quando a alma da pequena. E quem tem que passar além do bojador tem que passar além da dor. Eu acho que esse verso tá em tudo. Tá em toda. Tudo, tudo. Não é à toa que esse verso tá numa mensagem. E essa mensagem é espalhada para o futuro e para todo o futurismo que há. Perfeito. É isso.